Salmo capítulo 1, versículo de número 3. 2 é 3. Do versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Diz assim. Vamos ler a primeira parte do versículo 1. Primeira palavra. As duas primeiras palavras do versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Aí você vai para o versículo 3. Pode tirar. Versículo 1. Bem-aventurado o homem. Versículo 3. O homem bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos santos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O Salmo 1, ele fala de sucesso. É isso que o Salmo 1 fala. O Salmo 1 fala de conquista. O Salmo 1 fala de um homem, e aí não é o gênero, né? Mas é a espécie. Fala de um homem, então pode ser tanto homem como mulher. Fala de um homem que vai prosperar em todos os seus caminhos. É isso que o Salmo 1 está dizendo. E no Salmo 1, o Senhor fala de um homem que vai prevalecer, que vai prosperar em todos os seus caminhos. Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional, em todos os ambientes. Fala de um homem que vai prosperar, ok? Que vai vencer, de um homem que vai viver todos os resultados que a palavra de Deus promete para ele. O Salmo 1 está dizendo isso. O homem bem-aventurado é um homem que vive essas coisas. É um homem, irmãos, que vai vencer sempre. E aí, no mesmo Salmo, o Senhor faz uma comparação. Então, o bem-aventurado, ele vai ser como uma árvore plantada. Não é isso? Volta lá. Uma árvore plantada que vai dar o seu fruto no tempo certo. Esse é um homem bem-aventurado. Esse é um homem que vai prevalecer em todos os seus caminhos. Joga lá o versículo 3, gente. Esse é um homem bem-aventurado. É um homem que ele vai produzir resultados. É uma árvore plantada junto às correntes de águas. A folha não murcha. Tudo que ele fizer, irmãos, é tudo, ele vai ser bem sucedido. Ele está falando bem-aventurado. Só que em contrapartida, versículo 4, vai lá. Ele diz assim, só que os ímpios não são pessoas bem-aventuradas. Os ímpios não são assim. O homem bem-aventurado é um homem que tem a sua árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o fruto, a folhagem não seca, tudo que ele fizer vai ter sucesso. Mas o ímpio não é assim. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6. Porque o Senhor, ele conhece o caminho do justo, que é um homem bem-aventurado, mas ele também conhece o caminho do ímpio. Esse salmo ele é muito forte. Eu não vou falar sobre o versículo 3, 4, 5 e 6. Eu quero falar sobre o versículo 1. Só o versículo 1. 20 minutos nós fechamos isso aqui. O que define as nossas conquistas? O que define sermos bem-aventurados, como está escrito no versículo de número 2, de número 3? Sermos árvores plantadas junto à corrente das águas. O que define nós sermos homens e mulheres que a folha não seca? Porque a folhagem não secar significa o que? Vida. O que significa sermos homens e mulheres que tudo que se faz dá certo? Qual é um agente que contribui para que isso aconteça? São as influências que nós recebemos. O tema de hoje é: as influências nos definem. Você é o resultado de influências que você recebeu a sua vida toda. É isso que você é. Você é a consequência de todas as pessoas que você se relacionou com elas. Tem uma pesquisa comportamental, já falei disso, que nós somos o resultado das pessoas que nos relacionamos. Isso é verdade, mas é uma verdade parcial. Por quê? Nós não somos o resultado das pessoas que nos relacionamos. Nós somos as pessoas, resultado de todas as pessoas que já nos relacionamos.
Porque todas as pessoas que passaram pela história da nossa vida deixaram marcas na nossa vida, sim ou não? Você se relacionou com alguém na história da sua vida que te feriu, que te marcou de uma forma muito negativa, gerou um trauma em você, construiu medo em você, que trouxe dano para você? Então essas pessoas construíram, influenciaram a sua vida, porque essas experiências ruins que você teve com essas pessoas construiu crenças muito poderosas dentro de você. Eu conheço pessoas que amam a Deus, amam seus pastores, mas não confiam nos seus pastores. Estranho, né? Mas sabe por quê? Porque ela já teve uma experiência num dado momento da história da vida dela, que elas foram manipuladas por seus pastores, foram usadas por seus pastores. Então isso marcou, isso influenciou a vida dessas pessoas. Só que hoje ela não quer viver isso, mas ela tem essa crença forte dentro dela. Eu não sou o resultado das pessoas que eu me relaciono, eu sou o resultado de todas as pessoas com as quais eu já me relacionei. Uma criança de 6, 7 anos, nós falamos isso muito nas nossas ministrações de cura emocional. Uma criança de 5, 6, 7 anos é abusada sexualmente, ela vai lá, ela sofre, né, essa invasão, ela é invadida na individualidade sexual dela. Ela não conta para ninguém, porque tem medo. Isso vai influenciar uma série de questões na vida dessa pessoa. Isso vai gerar uma série de conflitos na cabeça dessa pessoa. Eu não estou dizendo aqui, parênteses, que quem é homossexual foi abusado. Eu não estou dizendo isso, ok? Eu não estou dizendo isso, porque tem uma corrente que diz isso. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que pessoas que passaram por momentos desse tipo têm muita possibilidade de desenvolver esse tipo de dúvida ou de debate pessoal em relação à sua identidade de gênero. Aí eu acredito nisso, que isso é um fator que pode contribuir. Eu não estou generalizando. Nós não podemos fazer isso porque não tem dados para isso. Então nós somos o resultado de todas as pessoas com as quais nos relacionamos. O ser humano, ele é altamente influenciado. Pessoas nos influenciam. Ambientes nos influenciam. Os lugares que você mais frequenta modelam você. Os ambientes que você frequenta fazem você ser quem você é. Mas não é só os ambientes que você frequenta, não. Todos os ambientes que você também já frequentou construíram modelos comportamentais em você. Então, influências nos definem. Influência define a nossa identidade. A minha identidade não pode ser aquilo que eu faço. Você não pode ser definido, porque você pode ter vivido momentos muito difíceis, muito duros, momentos em que construíram alguns valores, algumas crenças, você muito complicado, mas você está lutando contra isso e você está procurando fazer algo bom. O que você faz não te define. Influências constroem valores naquilo que nós fazemos, mas não define a nossa identidade. O que nós fazemos. Você pode ser um bom marido no seguinte sentido: você não deixa faltar nada na sua casa, você trabalha semana a semana, cumpre os seus deveres de marido, comida em casa, paga água, paga luz, paga TV a cabo, coloca internet na sua casa, passeia com a sua família, compra roupa para os seus filhos, compra roupa para sua esposa, compra até um mimo, um presente para sua esposa. Poxa, bom marido, sim ou não? Porque faz as coisas? Não, mas lá fora tem um amante. O que eu faço não define o caráter da saúde da minha identidade. Existem pastores, irmãos, que quando eles assumem o púlpito, eles são extraordinários. Quando eles assumem o púlpito, eles pregam com um poder, com uma autoridade incrível. Nos convence, quebranta o nosso coração, que dominam as escrituras, a oratória deles é extraordinária. Só que quando eles descem do púlpito, eles têm uma outra mulher lá fora, tem uma outra família lá fora. Nós conhecemos histórias assim, pastor Alexandre, ou não conhecemos? De pastores que participam de cruzadas, pregando igrejas e multidões, arrastando multidões, e sai do culto, sai da igreja, pega a oferta, vai para o prostíbulo, vai para a boate. Nós conhecemos história. Teve alguém que passou na nossa igreja muitos anos atrás. Gigiane, você não sabe disso, né, querida? Não, por isso que eu te falei, para você não comprometer o seu coração. Há 15 anos atrás passou uma pessoa pela nossa igreja, Deus usando ele no Brasil,
carpinteiro, veio ministrar, se tornou amigo. Recebi esse homem na minha casa. Na minha casa. Pegaram ele numa boate lá no centro de São Paulo, lá na Avenida Rio Branco. Dinheiro de oferta que ele recebia, ia gastar com mulherada em boate. O que eu faço não define o caráter saudável da minha identidade. Nós somos influenciados. Os demônios nos influenciam. Você pode andar com Jesus e demônio pode te influenciar, meu irmão. Você anda com Jesus. Pastor, Judas andava com Jesus, sentava na mesa com Jesus, participava das cruzadas milagrosas de Jesus. E sabe o que diz o Evangelho? Que o diabo conseguiu entrar no coração dele. O diabo não entrou no coração dele de graça. Teve alguém que foi conversar com ele um dia e disse assim: olha, se você nos entregar a ele, nós te damos 30 moedas de prata. Nós somos influenciáveis. Cuidado. Pessoas e ambientes nos influenciam hoje e sempre. E você tem que ter muita maturidade, ser muito honesto com você mesmo para compreender e aceitar isso e não permitir que isso construa na sua vida. O Salmo 1 nos ensina sobre isso. O Salmo 1 fala desse poder de influência. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem, ou seja, tudo que o versículo 3, 4, 5 e 6 dizem. O homem que é plantado junto a águas, o homem que dá o fruto no tempo certo, o homem que a folhagem não seca. O homem não é o gênero, é o homem e a mulher que é bem sucedido em tudo que faz. Bem-aventurado para ter esse resultado, em primeiro lugar, é o homem que não anda no conselho do ímpio. A bem-aventurança começa em não andar no conselho do ímpio. Andar é proceder. A raiz dessa palavra no hebraico, e nós vamos falar um pouquinho da língua original, porque é muito importante isso aqui hoje, bem rapidinho. A palavra andar no original, sabe o que ela significa? Carregar, maneira de viver. É isso. Andar significa jeito de fazer. Bem-aventurado é o homem que não tem o jeito de viver que prejudica o propósito de Deus para a sua vida. Bem-aventurado é o homem que não anda, que não tem o seu estilo de vida segundo o conselho. A palavra conselho aqui no hebraico significa planejamento, irmãos. Então não é só é planejamento, é propósito. Sabe quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é o homem que não anda, que não tem o seu estilo de vida, que não tem no seu planejamento de vida, que não tem como propósito seguir o conselho do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é quem age impiamente, ou seja, tanto nos aspectos religiosos, quanto nos aspectos morais, quanto nos aspectos éticos. O que é ímpio? É alguém que é perverso. Ímpio é criminoso, ele é culpado de pecado contra Deus e contra as pessoas. Isso é um ímpio. Sabe quem é bem-aventurado? É aquele que não tem o seu jeito de viver, o seu modelo de vida, de acordo com o planejamento e o propósito, como um ímpio tem de viver. Isso é uma forma de você ser bem-aventurado. Salmo 1 está dizendo o seguinte: olha, se você se relaciona com ímpios, você vai adquirir o estilo dele de viver. Se você andar com ímpio, você vai planejar a sua vida como ímpio. Você vai ter como propósito o que o ímpio quer. O ímpio é perverso. Me fizeram mal, eu vou acabar com ele. Aí você começa a andar com ímpio. Sabe o que você vai fazer? Você também vai querer acabar com todo mundo que te contraria. O seu propósito, o seu planejamento. Sou crente, mas não sou trouxa. Já ouviram isso? Trouxa é uma palavra tão dura, né, irmãos? Tão chula, na verdade. Eu sou crente, mas eu tenho sabedoria de Deus na minha vida para lidar com todas as dificuldades. É diferente ou não é diferente? Mas quem tem a sua maneira de viver de acordo com o planejamento de alguém que não tem estrutura de caráter, de moral, de ética, é perverso, nunca vai prosperar.
Segundo ponto, nós vamos falar só de 3 pontos. O segundo ponto que determina o nosso sucesso, as nossas conquistas, a nossa prosperidade, o Salmo 1 também ensina. Primeiro ponto é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o segundo ponto, que nem se detém. Nem se detém. Deter é permanecer. Deter aqui, no original, não está dizendo alguém que para apenas, pastor Alexandre. É alguém que para e permanece. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho. Ou seja, e a palavra caminho aqui, dentro das suas derivações no original, sabe do que ela fala? De hábito. Gente, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, gente, que coisa linda. Que não se detém no caminho. O caminho aqui não é só uma estrada, não é só um percurso, não. É o jeito de fazer, a maneira, são os seus hábitos. Bem-aventurado é o homem que não permanece em um hábito. E qual é esse hábito? Os pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. O que é um pecador? A palavra pecador ali no original está dizendo o seguinte: é alguém que erra, é alguém que perdeu o seu rumo. Essa é a definição de pecado do Salmo 1. Não é a palavra pecado ali não está dizendo somente alguém que faz algo que Deus não quer. Ali está sendo mais profundo, está dizendo pecador é alguém que erra, é alguém que perdeu o rumo da sua história, é alguém que assumiu, olha, isso é sério, é alguém que assumiu a possibilidade da culpa e ainda induz o outro ao erro, e ele quebra princípio. Esse é o pecador. Pecador é aquele que falha, que perde o rumo, que assume a responsabilidade da culpa, a possibilidade da culpa, e induz e leva os outros ao erro. Ele quebra princípio. Sabe quem é que consegue prosperar, avançar e conquistar na sua vida? É quem não se detém, quem não permanece no hábito de quem erra. Influência. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você traz para o seu ambiente de relacionamento, de influência. Se você trouxer ímpios, se você andar debaixo do planejamento de ímpios, você vai se parecer como eles, será cruel como eles, será mau como eles, será perverso como eles. Se você andar e se deixar influenciar, permanecer, copiar o hábito de pecadores, de pessoas que erram, que perdem o seu rumo, que assumem os riscos de coisas erradas, que quebram princípios, você vai se parecer com eles. É isso que o Salmo 1 está dizendo. Vocês estão aqui ainda? Oi? Terceira característica que o Salmo 1 nos ensina a respeito de um homem bem-aventurado. Primeiro princípio é não andar no conselho do ímpio. É não ter uma maneira de viver que te dê um propósito, como alguém que é perverso e que quebra princípios de Deus. Segundo ambiente de influência para você avançar é você não permanecer, não se deter, não permanecer no caminho, no hábito, na prática do hábito do pecador, de pessoas que falham, que erram. Você não pode ter como modelo de influência pessoas que erram. Você não pode permitir que alguém que esteja perto de você te influenciando, pessoas que quebram princípios. Deixa eu dizer uma coisa, você pode ser uma boa pessoa, mas se você ficar perto de alguém mau caráter, você vai se parecer com ele. Você pode ser uma boa pessoa, mas se você ficar perto de alguém que difama, que fala mal das pessoas, de alguém na ausência dessa pessoa, você vai concordar com ele, vai ou não vai? Você já viveu a experiência de alguém estar falando mal de uma outra pessoa e você estar junto e ela falar isso para você e você quase que se sente obrigado a concordar com ela? Salmo 1. Não permaneça, não se detenha no caminho, no hábito do pecador, de quem assume o erro. Sabe por quê? Porque você vai quebrar princípio. Quem quebra princípio, sofre. Sofre. Eu não conheço ninguém que quebrou um princípio de Deus e está bem, gente, sofre. Terceiro característica de influência, para nós encerrarmos, que pode definir as nossas conquistas: não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, mas não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra sentar aqui no hebraico significa fazer morada. Não é sentar. O Israel está sentado aqui na cadeira do culto, mas daqui a pouco, daqui a 15, 20 minutos no máximo, já acabou tudo, já foi embora. Não é verdade?
E ele não pertence mais a esse ambiente. E ele vai para o ambiente da casa dele. A palavra assentar aqui não é momentâneo. É você fazer morada, fazer daquele lugar a sua casa. Bem-aventurado é o homem que não faz da sua casa, da sua habitação, a roda. E eu fui pesquisar essa palavra roda no hebraico. Fui pesquisando, roda é companhia, é presença e tal. Aí eu descobri uma palavra lá, irmãos, que isso me deixou chocado. E a adoração que nós fizemos hoje tem tudo a ver com isso. A palavra roda aqui, sabe o que significa? Ser habitado. Muito forte isso, cara. É ser habitado. Terceiro conselho aqui, nós cantamos aqui, Senhor, teu fogo, teu Espírito Santo, não é isso? E a palavra de Deus está dizendo o seguinte: bem-aventurado é o homem que não se assenta, que não faz a sua morada, que não é habitado pelo escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É aquele que trata as pessoas com desprezo, é o zombador, é aquele que ridiculariza as pessoas, é o arrogante, é o soberbo, é o altivo. Sabe qual é o conselho que está dando aqui na terceira parte do versículo do capítulo 1? Que bem-aventurado o homem é aquele que não tem a sua casa, que não faz a sua morada e não é habitado por esse sentimento de arrogância, de soberba, de altivez, que trata as pessoas com desdém, que humilha as pessoas, que despreza as pessoas, que ridiculariza as pessoas, que zomba das pessoas. Cuidado quando você for brincar com as pessoas, tá? Cuidado. Tem uma fala que faz muito sentido. Brincadeira tem o quê? Não entendi. Tem hora. E brincadeira tem limite. Esquece hora. Brincadeira tem limite. Cuidado, porque senão você está dentro dessa palavra. Escarnecedor é quem zomba, é quem ridiculariza, é quem humilha, é quem envergonha as pessoas. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele trata os outros com desprezo. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda, que não tem um jeito de viver no conselho, no propósito do ímpio, do perverso, do mal, que nem se detém, não permanece no caminho, na estrada, no hábito do pecador, daquele que erra, daquele que falha, daquele que induz os outros ao erro e que quebra princípio, e nem se assenta, não faz a sua morada na roda, traz para habitar dentro dele o escarnecedor, o homem arrogante, o zombador, que ridiculariza as pessoas, que humilha as pessoas. Antes esse homem tem o seu prazer, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja sua folhagem não vai murchar, e tudo quanto ele fizer ele vai ser bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos, eles não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas Ele também conhece o caminho do ímpio, e o ímpio vai perecer. Quantos querem ter sucesso? Sucesso nessa perspectiva de Deus, irmãos. Sabe qual é o sucesso na perspectiva de Deus? Você ter uma família abençoada, você ter uma vida em paz, se relacionar bem com as pessoas, viver lutas, mas saber que a oração funciona, viver momentos de sofrimento, de dor, mas saber que Jesus está com você, Ele vai te aquecer, Ele vai suprir todas as tuas necessidades de consolo. Jesus supra as nossas necessidades de consolo. Isso é sucesso, irmãos. Sucesso não é você ter uma empresa grande, ganhar muito dinheiro, ter um bom carro, um carro do ano, viajar não, isso não é sucesso. Isso é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso, sim ou não? Qualquer pessoa pode viver isso. Sucesso de verdade, ser bem sucedido, as escrituras dizem, né? O Senhor diz isso para Josué: Josué, tão somente cuida de fazer tudo que está escrito no livro dessa lei, e serás bem sucedido em tudo que você colocar a sua mão. Sucesso dentro da perspectiva de Deus é você saber que você tem um final de história muito bonito escrito a teu respeito, e você vai chegar lá.
Sucesso não é você construir legado nessa terra. Isso não é sucesso. Sucesso é você saber que tem um legado que não acaba com seus dias nessa terra, mas continua na eternidade. E sabe qual é o teu legado na eternidade? Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Eu serei vosso Deus e vocês serão meus filhos. Isso é sucesso. Quantos querem esse sucesso? Vamos ficar de pé então, irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. A promessa de Apocalipse 21, 7, sabe para quem que é? É para quem vence. E ao vencedor, é o que diz Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor herdará todas essas coisas. De graça eu darei para que ele beba da fonte da água da vida. Oh, gente, eu estou bebendo esse copo de água aqui desde que o culto começou, e toda hora ele esvazia, eu ainda estou com sede. De graça eu darei da fonte da água da vida. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Isso é sucesso. Quem vive esse sucesso? Quem é esse homem bem-aventurado, bem-sucedido? Quem é esse homem, quem é essa mulher? É aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Nós somos essa geração chamada por Deus para vivermos assim, amém, irmãos? Vamos adorá-lo, vamos orar.